Exemplo 2 diz assim: um gás ideal, mais uma vez, estamos trabalhando com gases ideais, um gás ideal absorve 350 joules de energia do meio externo. Ele poderia ter sido mais claro, mas do jeito que ele está escrevendo aqui, ele já está passando para a gente a informação que isso é o calor que esse gás está recebendo da sua vizinhança. Portanto, com sinal positivo. E um trabalho de 400 joules é realizado sobre o gás. Isso aqui é importante, ó. Realizado sobre ele. Então, trabalho de 400 joules, então a gente já sabe que isso aqui é o trabalho. E se é realizado sobre o gás, a gente sabe que esse trabalho tem que ser o quê? Negativo. Então, o trabalho, na hora de a gente usar nas contas, vai ser menos 400. E já sabemos isso. Letra A. Calcule a variação da energia interna do gás. A variação da energia interna é o ΔU, que é o U final, menos o U inicial. E aí você pode se perguntar, como que eu vou calcular a variação da energia interna se eu não sei energia interna nem inicial e nem a final? E aí nós vamos resolver da seguinte forma. Não temos energia inicial nem energia interna final, vamos usar a primeira lei da termodinâmica. Energia de todo o calor que você fornece para um gás, parte é energia interna e parte é realização de trabalho. Quem são os valores envolvidos? Absorve 350 joules de energia do meio externo, que é 350 joules, está aqui. O trabalho é de 400 joules realizado sobre o gás, então é menos 400, está aqui. E eu quero saber quanto que vale o meu ΔU. E aqui a gente consegue fazer a continha. Vamos lá, vai ficar 350 é igual a ΔU mais o trabalho. Cuidado aqui, tá? Ah, mas não é mais, menos? Como é que é isso? Na equação geral, deixa eu até colocar o valor aqui, ó. Na equação geral, ó, essa equação geral, essa é a primeira lei. Na primeira lei, o sinal que aparece aqui é um sinal de mais. Por quê? Porque você está somando as energias. Só que o trabalho pode ser um trabalho negativo, indicando que o gás foi comprimido, que é o caso desse exemplo. Então, na primeira lei, o sinal que aparece aqui é positivo. Não confunda isso, tá? Aqui é sempre positivo. Em cada caso, você vai ter que decidir se o calor é positivo ou negativo, se o trabalho é positivo ou negativo, se o ΔU é positivo ou negativo. Então, esteja atento a isso. Nesse exemplo, então, o trabalho é negativo, então aqui vai ficar menos 400. Muito bem, menos 400 aqui, eu posso pegar e jogar ele positivo para o outro lado, né? Então vai ficar 350 mais 400 é igual ao meu ΔU, a minha variação de energia interna. Então, meu ΔU vai ser 4,567, 750 joules. Positivo. Lembrando, o que quer dizer um ΔU positivo? Um ΔU positivo obrigatoriamente indica uma variação de temperatura positiva, ou seja, isso indica que o gás aqueceu ao final deste processo. Certo? Bom, mas até aqui é a letra A. A letra A acaba no ΔU igual a 750 joules positivo. Essa é a resposta da letra A. Letra B. A temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Ó, já acabamos de responder, até de maneira intuitiva, né? Na letra B a gente já tem a resposta dela. Por quê? Se o ΔU foi positivo, isso quer dizer que a variação de temperatura foi positiva, consequentemente isso quer dizer que o gás aqueceu. Então, de maneira bem objetiva, resposta. O gás aumentou sua temperatura. Aumentou. Por quê? Porque a variação de energia interna foi positiva, o que indica que a temperatura aumentou. Simples e direto desse jeito. E finalmente, letra C, que dá até para a gente responder aqui, a gente não precisa nem fazer conta. O volume do gás aumentou ou diminuiu? Essa também é fácil da gente responder. Se ele está perguntando do volume, para qual cara que a gente vai olhar? A gente vai olhar para esse cara aqui, ó. A gente vai olhar para o trabalho do gás. Se o trabalho for positivo, quer dizer que o volume aumentou, o gás expandiu, então ele está empurrando as paredes para fora.
Se o trabalho for negativo, quer dizer que o gás foi comprimido. Um agente externo espremeu ele. Então ele sofreu trabalho, tá? Nesse exemplo, então, o enunciado é bem claro ao dizer que o trabalho de 400 joules é realizado sobre o gás. Se o trabalho é realizado sobre o gás, já vimos que ele tem sinal negativo e que, consequentemente, o volume diminui. Tá certo? Então, resposta: o volume do gás aumenta ou diminui? Resposta: diminui. Justificativa: porque o trabalho é realizado sobre o gás, indicando uma diminuição de volume. Simples e direto desse jeito. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Em uma transformação adiabática, aqui temos uma coisa extremamente importante. Em uma transformação adiabática, é realizado 600 joules de trabalho sobre um gás. Então, ó, 600 joules de trabalho, tá aqui. Então, esse cara aqui é o valor do trabalho, sobre um gás. Se é sobre um gás, o trabalho é negativo. Já sabemos disso. E aí ele pede um monte de coisa, mas vamos lá. Letra A, calcule a quantidade de calor trocada entre o gás e o meio. Letra B, calcule a variação da energia interna. Letra C, a temperatura aumenta ou diminui. Letra D, o volume aumenta ou diminui. Explique o que acontece na transformação gasosa. Então, vamos por partes. E aí eu já quero reforçar uma coisa, uma ideia com vocês, que eu acho que, se não ficou claro até agora, eu quero reforçar que, primeiro, calor, energia interna e trabalho podem ser positivo, negativo ou zero. Tá? Então é importante que você associe, primeiro de tudo, que esses caras podem ser positivos, negativos ou zero. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, quero reforçar aqui. Quem que você tem que olhar, por exemplo, quando ele fala de temperatura, qual dos três que você tem que olhar? Calor, trabalho ou energia interna? Quando ele fala de temperatura, tem um deles que você tem que olhar. Quando ele fala de volume, para qual deles que você tem que olhar? Você tem que olhar para o calor, para energia interna ou para o trabalho? Tem um deles que você tem que olhar. Então eu quero reforçar isso com vocês. Vou usar esse exemplo para fazer isso. Então, muito bem. Antes da gente sair fazendo conta ou até mesmo respondendo qualquer coisa, a gente precisa saber exatamente o que significa esse termo aqui, ó. Caso você não se recorde, anote no seu material. Uma transformação adiabática é exatamente aquela transformação que não trazer aqui para baixo, né? O que é uma transformação adiabática? Não há troca de calor. Então, se ele fala que é uma transformação do tipo adiabática, automaticamente quer dizer o quê? Automaticamente quer dizer que o calor trocado é zero, de forma direta. Você não tem que fazer nenhuma linha de conta. O que ele está te falando, em outras palavras, é o calor trocado é zero. Então veja, calor trocado é zero porque a transformação é adiabática. O trabalho é 600 joules e tem que ser negativo porque foi realizado sobre o gás. Então o Q é zero, o trabalho é menos 600 e a gente não tem mais nenhuma informação. O ΔU está aí, ó, está solto. Mas se a gente tem o calor, se a gente tem o trabalho, dá para a gente achar a variação da energia interna usando a primeira lei da termodinâmica. E é isso que nós vamos fazer. Então, respondendo às perguntas. Letra A. Calcule a quantidade de calor trocado entre o gás e o meio. Essa resposta é muito simples. Zero. Por quê? Porque a transformação é adiabática. Se a transformação é adiabática, então Q, fazer bonitinho, né? Q é igual a zero, pois a transformação é adiabática. Obviamente, você vai escrever com a sua letra mais bem desenhada aí no seu material de estudo, né? Letra B. Calcule a variação de energia interna do gás. Muito bem, quero saber o ΔU. Ok, consigo saber o ΔU utilizando a primeira lei da termodinâmica, que diz que energia trocada, de toda energia trocada, parte pode ser absorvida pelo gás em forma de energia interna, parte pode ser devolvida em forma de trabalho. Os valores já estão anotados aqui, então a gente só substitui e faz a conta. Zero é igual a ΔU
Lembra, atenção ao sinal, menos 600. Lembrando que esse menos vem exatamente do fato do trabalho ter sido realizado sobre o gás, então tá aqui, ó. Então 0 é igual a ΔU menos 600, pega esse menos 600 e joga para o lado de cá. Então aqui fica fácil, né? ΔU igual a menos, passa para o outro lado, fica mais. 600 joules positiva. Tá aqui, ó, bonitinho. Resposta da letra B. Letra C. A temperatura do gás aumentou ou diminuiu? Bom, vamos limpar esse quadro aqui, né, para ficar mais bonitinho para a gente responder a letra C. Vamos lá. Aí o que eu estava falando. A primeira lei da termodinâmica, que é esse cara que está aqui, tem 3 termos que estão aparecendo aqui. O primeiro deles é o calor, que está aqui, a energia interna, a variação da energia interna que está aqui, e o trabalho que está aqui. E quando ele fala de temperatura, tem um cara específico que você tem que olhar. Quando ele falar de temperatura, para onde que você tem que olhar? Você tem que olhar para esse cara aqui, ó. Falou de temperatura, você tem que olhar para variação da energia interna. Saber se a temperatura do gás aumenta ou diminui é saber se a variação de energia interna é positiva ou negativa, se o ΔU aumenta ou diminui. Então, falou de temperatura. Se você ainda não anotou isso no seu caderno, anote nesse momento, chame atenção, use canetinha colorida, faz como você quiser. Mas dê destaque a essa informação. Saber se a temperatura aumentou ou diminuiu. Para saber isso, você precisa olhar para variação de energia interna. Então, o ΔU, que é a variação de energia interna, nós já calculamos, na letra B, está aqui, deu 600 joules. Mais importante, o ΔU foi positivo. Se o ΔU foi positivo, automaticamente concluímos que a variação de temperatura também foi positiva. Ou seja, a temperatura do gás aumentou. Então, respondendo à pergunta, o gás aumentou ou diminuiu de temperatura? Resposta, aumentou. Por quê? Porque a sua energia interna aumentou, indicando que a sua temperatura também aumentou. Letra D, o volume do gás. E agora? Aí ele está perguntando sobre o volume. Perguntou sobre o volume, eu tenho que olhar para quem? Se ele perguntou do volume, você automaticamente vai olhar para perguntou do volume, chamando a atenção aqui, você vai olhar para o trabalho. Se o volume aumenta, trabalho positivo. Se o volume diminui, trabalho negativo. Então, enquanto eu estou aqui dando destaque, colorindo esse troço aqui de verde, você está anotando no seu caderno que o volume do gás, para saber se ele aumentou ou diminuiu, você vai olhar para o trabalho, tá? Se o trabalho foi positivo, o volume aumentou. Se o trabalho foi negativo, o volume diminuiu, tá? Então, nesse exemplo, nesse exercício, letra D, não é isso? Então, vamos botar aqui, ó, letra D. Nesse exercício, o enunciado deixa claro que são 600 joules de trabalho realizado sobre o gás. Se o trabalho é realizado sobre o gás, automaticamente o trabalho é negativo. E se o trabalho é negativo, automaticamente o volume diminui. Isso aqui é menor. Opa, escreveu bonitinho, né? O ΔV é negativo também. Ou seja, o volume diminui. Então, respondendo à pergunta que ele faz, o volume do gás aumentou ou diminuiu? Resposta: diminuiu. Por quê? Porque o trabalho é negativo. Ou, se você preferir, porque o trabalho é realizado sobre o gás, o que indica uma compressão desse gás, que indica que ele está tendo seu volume reduzido. E, finalmente, letra E. Talvez essa letra E não seja muito trivial de você enxergar o que está acontecendo, ou até mesmo o que ele quer saber com isso, né? Explique o que acontece nessa transformação gasosa. O que ele quer que a gente diga nessa questão? O que ele quer que a gente responda? Dá uma olhadinha. Eu vou escrever aqui de novo, né? Vamos limpar isso aqui. Do lado de cá, eu escrevi a primeira lei da termodinâmica, como ela é, tá aqui, ó, de todo o calor trocado do gás ou do sistema com a sua vizinhança. Parte pode ser armazenada em energia interna, parte pode ser devolvida em forma de trabalho. Tá aqui, tá? E nesse caso específico, a transformação é adiabática, ou seja, o calor é zero. Então, o ΔU menos 600 vai dar o zero,
Ou seja, quando a gente concluiu a conta, né, quando a gente refez a conta, e aqui, presta atenção na cor que eu estou usando, isso não foi escolhido à toa não, tá? Então se eu passar o 600 pelo lado de lá, ó, eu tenho aqui 600 é igual ao ΔU. Por que eu estou falando que essa cor não foi escolhida à toa? Porque eu fiz esse menos 600 aqui de azul para indicar que ele é o valor do trabalho, tá certo? Então o que eu tenho de azul aqui, ó, é o trabalho que foi realizado sobre o gás. Vamos lembrar, né? Se o trabalho é negativo, você está comprimindo esse gás. E esse valor é exatamente igual ao ΔU, que eu estou fazendo aqui, ó. Que eu deixei ele aqui, ó. Ó o ΔU aqui, ó. Tá? Então veja, o trabalho negativo, neste caso, resultou num ΔU positivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o trabalho é negativo, você está espremendo o gás está sofrendo o trabalho de um agente externo. Então você está comprimindo o gás, você está espremendo ele. E quando você espreme ele, o que a gente encontra pelas contas é um ΔU positivo. Mas o ΔU indica que ele está, o ΔU positivo indica que ele está aquecendo, que o ΔT dele também é positivo, que a temperatura dele também aumenta. Então veja, se você está comprimindo o gás, se você está realizando os trabalhos sobre o gás, o volume dele diminui, em contrapartida, sua temperatura aumenta. Então aqui isso quer dizer essencialmente o seguinte, de maneira direta, explique o que acontece nessa transformação gasosa. Número 1, você pode dizer de maneira mais superficial, nessa transformação gasosa, enquanto o seu volume diminui, a temperatura do gás está aumentando. Essa é a primeira coisa que você pode dizer de maneira superficial. Mas um passo além, de forma um pouco mais refinada, o que isso quer dizer em essência? Quer dizer que o trabalho que o gás sofre é convertido em energia interna através do seu aquecimento. Então, o trabalho sofrido pelo gás, pelo agente externo, não é perdido, porque não há troca de calor. Então, o que aconteceu com esse trabalho que foi feito sobre o gás para comprimir esse gás? O trabalho que foi feito sobre o gás para fazer ele comprimir não foi perdido, mas foi convertido, foi absorvido pelo gás em forma de energia interna. Essa é que é a ideia, essa é que é a explicação para a nossa letra E do exemplo 3. Beleza? Muito bem, meus amigos, então é isso, chegamos ao final de mais uma aula. Hoje falamos bastante sobre primeira lei da termodinâmica. Fiz uma pequena revisão aqui, né, uma pequena retomada dos conceitos de calor, trabalho e energia interna e resolvemos alguns exemplos usando a primeira lei, tá? Mais uma vez, antes da gente concluir, eu queria deixar para vocês um exercício, uma sugestão de atividade. Faz agora, não perde tempo, aproveita agora que você está com o caderno aberto aí, que você está com o seu material, que está com as ideias frescas que a gente acabou de discutir, e escreve com suas palavras, no seu caderno, no finalzinho. Escolha aí o tópico, o ponto que você achou mais importante, aquele que mais te chamou a atenção. Qualquer um que a gente discutiu na aula de hoje. E anota com as suas palavras no final do seu caderno. Se você quiser também, faz isso na descrição, deixa registrado na descrição com as suas palavras. Qual foi o conceito, qual foi o exemplo, qual foi, de repente, uma ideia que a gente tratou aqui que mais te chamou a atenção, deixa escrito aí nos comentários. Tá certo? Então é isso, espero ter ajudado, um forte abraço e cuide-se bem.